Olá galera, aqui é Ederson Carvalho para mais um vídeo do nosso canal. Nesta madrugada fomos surpreendidos com um memorial que foi anexado no processo de venda da Oi Imóvel junto ao CAD. Este memorial foi emitido pelo Ministério Público Federal e endereçado especificamente para o presidente do CAD e para o conselheiro relator do caso, Luiz Henrique Bertolino Braido. Mais detalhes sobre esta notícia você acompanha neste vídeo. Nesta madrugada fomos surpreendidos com um memorial que foi anexado junto ao processo de venda da Oi Imóvel no CAD. O memorial foi anexado às 0 horas e 27 minutos do dia de hoje. Este memorial contém 37 páginas. Eu tive que passar a madrugada lendo este material. Então, o primeiro ponto que já chama a atenção deste memorial é que ele é endereçado para o presidente do CAD, Alexandre Cordeiro Macedo, e para o senhor conselheiro relator Luiz Henrique Bertolino Braido. Esta é uma versão pública deste documento, portanto tem outras informações que não constam aqui na versão pública, que somente está disponível para os advogados que acompanham o caso. Então, descendo aqui, temos o processo de venda da Oi Imóvel para Vivo, TIM e Claro, e aqui o Ministério Público Federal apresenta neste documento memoriais a serem sustentados oralmente de forma resumida por ocasião da sessão de julgamento do presente ato de concentração, conforme as razões a seguir expostas. Então, este documento contém memoriais para serem sustentados oralmente na sessão de julgamento do dia 9 de fevereiro. É bem provável que esta sessão do dia 9 dure muitas horas do dia, pois tem muita coisa para ser discutida para a decisão final. Descendo aqui, o memorial trata agora dos fatos. Foi aberto junto ao CAD uma apuração de ato de concentração no dia 12 de novembro de 2020 pela Algar Telecom, em face das empresas Vivo, TIM e Claro, para investigação de possível prática de infração de gun jumping. Então esse é o primeiro ponto que este memorial vai discutir. Esta infração de gun jumping é mais conhecida como queima da largada, tendo em vista uma violação da lei. Esta apuração de ato de concentração tem esse número aqui de processo e eu fui consultar junto ao CAD para mim poder certificar de como está o andamento deste processo. E para minha surpresa, o processo se encontra parado desde novembro de 2021. E voltando aqui para o memorial do Ministério Público Federal, ele fala que no dia 17 de dezembro de 2020, o Ministério Público Federal, junto ao CAD, instaurou o procedimento administrativo interno, visando a averiguação dos fatos ocorridos no mercado nacional de telefonia móvel a partir de representação formulada pela empresa Algar Telecom. Então, como já se não bastasse abrir uma apuração de investigação dentro do CAD, a Algar também abriu um procedimento administrativo dentro do próprio Ministério Público Federal. E dando sequência, do mesmo modo, no dia 2 de fevereiro de 2021, a Procuradoria da República no Rio de Janeiro instaurou o procedimento preparatório, objetivando apurar possíveis irregularidades relacionadas à arrematação pelo consórcio formado pelas empresas Vivo, Claro e TIM, dos ativos da rede móvel da empresa Oi, gerando maior concentração no mercado de telefonia móvel. Então, além de abrir processo junto ao CAD e ao Ministério Público Federal, também abriu um processo junto à Procuradoria da República no Rio de Janeiro. Essa é a Algar Telecom. Então, o memorial vai falar agora do processo de venda da Oi Imóvel junto ao CAD, desde que o CAD recebeu a notificação da abertura do processo para ser analisado junto ao CAD. Então, tudo começou no dia 8 de fevereiro de 2021. A Vivo, a TIM e a Claro preencheram um formulário de notificação de ato de concentração, aqui é a numeração do processo que corre junto ao CAD. Nenhuma novidade até aqui, então ele só vai fazer um histórico, um resumo das coisas que aconteceram. E quando o processo chegou na Superintendência Geral do CAD, ele foi analisado lá, e depois da análise da Superintendência Geral do CAD, a Superintendência emitiu o parecer número 11, concluindo pela impugnação da operação com recomendação de aprovação mediante a celebração de acordo em controle de concentrações. E agora eles começam a falar sobre o leilão da Oi Imóvel, que começou no dia 10 de março de 2020, quando a Oi publicou o fato relevante informando que recebeu manifestações
de terceiros interessados na aquisição da UPI Ativos Móveis. Então eles vão descrever aqui todas as informações a respeito do leilão, também um histórico por ordem cronológica do acontecimento das coisas. Então, descendo um pouco aqui mais, fala o objetivo da alienação da UPI Ativos Móveis, e o que me chamou bastante atenção é aqui embaixo, que a proposta vinculante UPI Ativos Móveis, observadas as premissas, é uma proposta vinculante conjunta, firme, irrevogável e irretratável para a aquisição da UPI Ativos Móveis. Aí o memorial começa a falar sobre o contrato de compra e venda da UPI Ativos Móveis, que foi elaborado levando em consideração a proposta vinculante UPI Ativos Móveis, que contempla a necessidade de segregação de ativos entre TIM, Vivo e Claro. E descendo um pouco aqui mais para baixo, nós podemos ver aqui que no dia 29 de janeiro de 2021, a Vivo, a TIM, a Claro e a Oi anunciaram a celebração do contrato de compra e venda de ações e outras avanças, que teve por objeto a venda da Oi Móvel. Então aqui estão os valores, né? A Claro será responsável pelo pagamento de 3,7 bilhões de reais, a Vivo 5,5 bilhões de reais e a TIM 7,3 bilhões de reais, sendo representado em torno de 22% para a Claro, 33% para a Vivo e 44% para a TIM. Então o valor total foi de 16,5 bilhões de reais. Aqui no item 38, eles citam o ex-conselheiro do CAD, João Paulo Rezende, ao proferir o seu voto nos autos de um processo administrativo, no qual ele mencionou as justificativas para a utilização de consórcios em licitações, afirmando que consórcios são um instrumento permitido em diversas licitações, em especial de grande porte, como é o caso dos projetos em questão, como uma forma de permitir a participação de empresas que sozinhas não poderiam participar de licitação, ou seja, com o fim de aumentar a concorrência da licitação. Contudo, eles podem, e no presente caso foram, utilizados como um mecanismo para implementação da divisão de mercado do cartel. Então aqui já começa as acusações em relação à formação do consórcio, formado por Vivo, TIM e Claro, e aqui no item 40 eles dizem que apesar da previsão legal da formação de consórcios em licitações, não pode ser traduzido em imunidade antitrust. E no item 42 diz que, havendo indícios de práticas anticompetitivas, é dever da autoridade antitrust investigá-las. Quem é a autoridade antitrust? O CAD. Ainda que se tenham operado sob o manto da permissão do consórcio entre adquirentes diante da ausência de norma proibitiva. Então agora as coisas vão começar a engrossar aqui. Aqui mais para baixo, no item 57, eles dizem que o consórcio estipulou claramente que perante a vendedora Oi, as compradoras deveriam ser tratadas como única parte, quando na realidade TIM, Vivo e Claro pretendiam adquirir os ativos da Oi de forma segregada. Então eles vão começar a bater nessa tecla, que eles formaram um consórcio, como se fosse uma única parte, um único comprador, mas depois que compram, eles dividem entre eles a Oi Móvel. E no item 64, a ação concertada se efetivou por meio de uma cooperação entre os principais concorrentes com nítida finalidade de burlar a lei. Então aqui uma acusação contra o consórcio formado. O Ministério Público Federal está dizendo que a finalidade foi de burlar a lei, uma vez que, a partir da constituição do consórcio, o grupo Vivo, TIM e Claro angariou condições financeiras para a oferta de proposta vinculante, na modalidade Right to Top, em valor superior à última proposta recebida pela Oi Móvel, que foi a proposta da Highline, em valor superior a 15 bilhões de reais. Por meio desse arranjo, o grupo TIM, Vivo e Claro conseguiu adquirir 100% das ações da Oi Móvel, segregando o mercado de visão do negócio entre as adquirentes. 44% para TIM, 33% para Vivo e 22% para Claro. Então, mais aqui para baixo, no item 70, supondo-se que cada uma das empresas consorciadas não teria condições financeiras para oferecer proposta superior àquela já ofertada pela concorrente Highline, e se foi essa a principal razão para a realização do consórcio, razão financeira, tal justificativa evidentemente não poderia resultar no aumento da concentração de mercado, já altamente dominado e concentrado na mão das três gigantes do setor. Ou seja, o acordo realizado entre TIM, Vivo e Claro, em vez de diluir a concentração já existente entre as três gigantes do setor, acabou por causar maior concentração econômica e afastar um efetivo concorrente, a Highline. Então o Ministério Público está falando que o consórcio tirou da reta a Highline como um entrante no mercado de telefonia móvel. E como este consórcio
consórcio arrematou o leilão, eles alegam que vai acabar causando maior concentração econômica, porque a parte móvel da Oi vai ficar tudo com 3 gigantes do setor, ao invés de 4, como seria se a Highline ganhasse o leilão. No item 72, verifica-se que o grupo TIM, Vivo e Claro pretendeu excluir concorrente do processo de aquisição da Oi Móvel, ferindo o princípio de competitividade. Então eles estão falando aqui que a Vivo, a TIM e a Claro excluiu a Highline do processo de aquisição da Oi Móvel. E aqui eles colocam um histórico por ordem cronológica das movimentações dessas 3 gigantes do setor neste leilão. Inicialmente, somente a TIM e a Vivo pretendiam oferecer a proposta conjunta. Eles colocam até aqui a fonte dessa informação como sendo o jornal Valor do Grupo Globo. E diz aqui no item 74 que, portanto, verifica-se que aquele potencial cenário de rivalidade foi radicalmente alterado, o que inicialmente parecia ser uma área fértil para uma acirrada competição entre os interessados, com a Highline ganhando o leilão, passou a centrar-se em um único e isolado interessado, o consórcio TIM, Vivo e Claro. De fato, a condição do consórcio como stalking horse, com a previsão de garantia do direito de cobrir outras propostas, já na alçada dos 16,5 bilhões de reais, afastou potenciais interessados à aquisição da Oi Móvel, principalmente a concorrente Highline, que sozinha, tadinha, já havia ofertado mais de 15 bilhões pela aquisição. Então, galera, o Ministério Público Federal diz que o consórcio formado pelas gigantes burlaram a lei, passaram a perna na Highline. E descendo aqui um pouco mais no documento, o item 80 diz que pode-se mencionar como divisão de mercado e não simplesmente divisão dos ativos da Oi Móvel. E descendo mais um pouco no item 84, neste ponto é esclarecedor o parecer do professor Alessandro Octaviani ao afirmar que a operação proposta pelo consórcio trata de simples divisão dos ativos da quarta maior concorrente, coordenada entre as 3 gigantes, sem autorização legal para tanto. Então, nesse documento, o Ministério Público Federal continua sendo muito duro com essa formação deste consórcio das 3 gigantes do setor. E descendo um pouco mais, no item 85, o documento diz que o consórcio também permitiu à adquirente que não poderia individualmente adquirir ativo por vedação regulamentar, pudesse participar da aquisição integral dos ativos da Oi Móvel pelo grupo TIM, Vivo e Claro, como é o caso da Claro, relativamente à aquisição dos espectros, que em virtude de sua operação anterior de aquisição da Nextel, por já haver atingido o seu percentual de espectros autorizado pela regulamentação da Anatel, não mais poderia adquirir individualmente referido ativo no leilão. Mais uma outra acusação aqui, permitindo a Claro fazer aquisição de espectros, o que ela não podia mais fazer individualmente. No item 86, o memorial diz que, portanto, as atividades perpetradas durante a implementação do consórcio entre TIM, Vivo e Claro são indicativas da consumação prematura do consórcio, da prática de conduta concertada entre concorrente, assim como de condutas exclusionárias. Saliente-se que condutas concertadas são também uma forma de conluio, pois reduzem a competição entre agentes do mercado, aumentam o poder de mercado das firmas que fazem parte do acordo e podem culminar com a exclusão de rivais, além da total ausência de competitividade entre elas. Então essa parte foi a que mais pegou aqui neste memorial, essa parte realmente do consórcio. E ainda fala mais sobre a formação do consórcio. Logo, apresenta-se comprovada a formação do consórcio entre as empresas TIM, Vivo e Claro no bojo do leilão para a venda de ativos da Oi Móvel, operação que deveria ter sido notificada à autoridade antitrust em respeito à lei. E descendo mais um pouco, eles vão falar do gun jumping do consórcio, que a lei obriga as partes a absterem-se de concluir o ato de concentração antes de finalizada a análise prévia do CAD, sob pena de possível declaração de nulidade da operação, de imposição de multa e a possibilidade de abertura de processo administrativo contra as partes envolvidas. Assim, devem ser preservadas até a decisão final da operação as condições de concorrência entre as partes envolvidas. O artigo 107, parágrafo 1º do regimento interno do CAD determina que as notificações dos atos de concentração devem ser protocoladas preferencialmente após a assinatura do instrumento formal que vincule as partes e antes de consumado qualquer ato relativo à operação. Então, nesta questão do gun jumping, que é mais conhecido como a queima da largada, eu acredito sinceramente, galera, que vai rolar uma
uma multa aí e nada mais. Vida que segue. Descendo aqui mais um pouco, no item 94, como amplamente exposto, o contrato celebrado entre TIM, Vivo e Claro, na realidade configurou consórcio e, como tal, deveria ter sido notificado à autoridade antitrust, ao menos na data de sua assinatura. No entanto, no formulário para notificação do ato de concentração relativo à compra da Oi Móvel, as adquirentes declararam que em nenhum momento houve a constituição de qualquer veículo societário para a realização da oferta ou a celebração de contrato de consórcio entre as adquirentes. E mais para frente, o documento fala, aqui no item 117, eles começam a falar agora sobre os remédios propostos pela Superintendência Geral do CAD. Com a devida vênia, os citados remédios propostos afiguram-se remédios comportamentais tênues, antigos e ineficazes para afastar os riscos concorrenciais decorrentes da presente operação, acusando os remédios comportamentais de não serem um mecanismo inovador que seja eficiente para corrigir as potenciais distorções causadas pela presente operação. E ainda mais, o Ministério Público Federal diz que a oferta de run sharing também não se mostra um remédio inédito, pelo contrário, trata-se de um recurso já utilizado pelas operadoras de rede móvel e igualmente não mostra eficiente para corrigir as potenciais distorções causadas pela presente operação. Agora o Ministério Público começa a pegar no pé dos remédios. Quanto ao remédio comportamental de oferta de radiofrequência mediante a celebração de contrato de cessão temporária e onerosa de direitos de uso de radiofrequência, está cercado de incertezas e inconsistências. O Ministério Público Federal pega muito firme aqui. Descendo aqui mais um pouco, ele diz que o espectro de radiofrequência constitui um bem público e limitado, concedido mediante leilão realizado pela Anatel, tratando-se de um insumo imprescindível à prestação de serviços de voz e dados. Por consequência, não se trata apenas de um recurso que confere vantagem competitiva aos que o possuem, mas de um bem indispensável para que os agentes econômicos possam atuar no setor de telecomunicação. E ainda dizem que, segundo o parecer da Superintendência Geral do CAD, a TIM, a Vivo e a Claro passarão a deter nacionalmente, após a operação, aproximadamente 95% da capacidade de uso dos espectros menores de 1 GHz e aproximadamente 98% dos espectros de 1 e 3 GHz. Então estão condenando aqui os remédios comportamentais em relação à oferta de radiofrequência. E aqui no item 131, eles dizem que as três gigantes da telefonia móvel terão a capacidade para fecharem o mercado, para cercarem o mercado. No item 133, eles dizem que remédios de ordem comportamental demandam constante e dificultoso monitoramento, além de terem prazo definido e período limitado de solução, costuma não ser efetivo para reduzir elevadas barreiras à entrada, como ocorre na presente operação, na qual as obrigações a serem assumidas já estão previstas na regulação da Anatel. Portanto, não representam concessão alguma, agravado pelo fato de que a sua eventual aprovação resultará na modificação da configuração do mercado de telefonia móvel brasileiro, presumivelmente de forma irreversível. E chegando aqui ao fim do documento, no item 135, tanto a oferta de run sharing quanto a oferta de radiofrequência apenas está restrita aos proponentes de pequenos portes, podendo resultar no fechamento de mercado a um potencial player. Continuando, eles concluem: em vista do exposto, o Ministério Público Federal opina pela não aprovação do presente ato de concentração entre TIM, Vivo, Claro e Oi, devido às violações à concorrência, opina pela determinação de conclusão do processo de apuração do ato de concentração, a fim de que seja analisada a prática de infração de gun jumping pelas empresas TIM, Vivo e Claro por violação ao disposto no artigo da lei, que prevê a aplicação de pena de nulidade da operação diante dos efeitos concretos apontados. E por fim, o Ministério Público Federal opina a determinação de instauração de processo administrativo em face das empresas TIM, Vivo e Claro para apuração de ocorrência de conduta concertada entre concorrentes e eventuais práticas exclusionárias. E assinou aqui o representante do Ministério Público Federal junto ao CAD, o senhor Valdir Alves. O documento foi assinado aqui no dia 5 de fevereiro de 2022, às 0 horas e 14 minutos. Então, galera, este memorial, resumidamente, traz 3 problemas, que são o gun jumping, que é a queima da largada, outro problema em relação ao consórcio e um terceiro problema em relação aos remédios. E assim, galera, qual é a minha opinião em
relação a este memorial. Realmente eu fiquei assustado, assim como muitos de vocês, mas ao estudá-lo e procurar consultoria jurídica, eu posso perceber que desses 3 problemas, o mais sério seria em relação ao consórcio formado por Vivo, TIM e Claro. Em relação à prática de gun jumping, que é a queima da largada, eu acredito que será aplicado uma multa em relação a esta irregularidade. E em relação aos remédios comportamentais da Superintendência Geral do CAD, que já foi amplamente discutido também nos gabinetes dos conselheiros do CAD, eu acredito que também não ficarão somente estes remédios comportamentais. Eu acredito que teremos também remédios estruturais. Então esses 2 pontos já estariam resolvidos. O que mais me preocupa mesmo é em relação à formação do consórcio. Mas assim, isto é somente uma opinião do Ministério Público Federal. Quem decide, quem julga, são os 6 conselheiros que estarão presentes na sessão de julgamento do CAD. Com certeza, eles já devem ter apreciado este documento. Não é uma novidade esse documento, tá? Este documento traz informações antigas que já devem estar sendo debatidas há muito tempo dentro do CAD. Por isso que foi considerado um processo de alta complexidade e eu acredito que já está tudo pronto para a votação. Isso não foi um documento que surpreendeu os conselheiros do CAD. Eu gostaria de agradecer o Vitor Guarese Fagundes e o Maicon Guilherme Neves Silva, que fizeram pix para contribuir aqui com o nosso canal. Muito obrigado. E deixem aqui nos comentários qualquer pergunta e dúvida que vocês tiverem em relação a este memorial, que eu vou fazer o possível para buscar informações diretamente na fonte para respondê-los. Se você é novo aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e curta os nossos vídeos. Um grande abraço a todos e até a próxima!